Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso para falarmos da realidade que é Maurício saindo do Internacional, né? O empresário dele confirmou propostas e não apenas sondagens, consultas, e realmente Maurício deve deixar o Internacional e o Botafogo é um dos interessados. Vamos falar sobre isso. Será que vale a pena? Onde é que se encaixaria? Como é que foi a temporada do Maurício no ano passado? Como é que está a temporada do Maurício esse ano com a camisa do Inter? E também destacar aqui, né, que o elenco abraçou o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge já chegou demonstrando bastante conhecimento do elenco alvinegro. E é claro, né, isso conta demais, você chegar sem conhecer ninguém, sem chamar ninguém pelo nome e tal. Claro, tem um impacto, né? Quando você chega, conhece, sabe onde o cara joga, se refere a ele como se você já o conhecesse há muito tempo, isso demonstra que realmente Arthur Jorge não só quis vir, como quer fazer um trabalho e uma adaptação mais rápido possível para o Botafogo conseguir já na próxima partida entender um pouco melhor as ideias de Arthur Jorge, que isso nos conduz, é claro, à nossa primeira vitória na Libertadores da América, fase de grupos. Vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui à nossa primeira edição do Plantão do GG. Hoje pela manhã, a Thaís Coutinho informou vocês sobre tudo que aconteceu na semana dos esportes olímpicos, né? Tem jogo do Botafogo na segunda-feira. Se você puder, Thaís Coutinho já convocou, mas eu faço a convocação de novo, 8 horas, lá na sede General Severiano, jogo decisivo para a nossa classificação para os playoffs da NBB. Agora, voltando aqui para o futebol, enquanto você está se aproximando, deixando seu like, que eu sei que você sempre dá essa moral aqui para o GG, compartilhando o vídeo nas suas mídias sociais, né? Vamos falar primeiro, antes de falar aqui do Maurício, né? Como o Arthur Jorge, essa reportagem é muito bacana do Giba Pérez, lá do GE, né? Como o Arthur Jorge, nos bastidores, mostrou conhecimento do elenco, deixando uma boa impressão já na sua apresentação. E aí o Giba Pérez trouxe esse elemento primordial, referir-se a todos os atletas pelos nomes. Cara, vamos pegar a experiência de vida nossa, né? Quando você chama alguém, seja o garçom do restaurante, seja a pessoa que trabalha contigo, quando você chama, rapaz, cara, garçom, quando você chama pelo nome, né? Alberto, meu amigo, chega aqui, rapaz. Alberto, ninguém chama o Alberto de Alberto. O Alberto vai lá te servir, tal, te dar o melhor prato. Cara, pelo nome, é uma situação que realmente é diferente de você simplesmente não conhecer a pessoa e não fazer questão de saber o nome da pessoa, né? Cara, sensacional aquela Joel Santana, que é um personagem do futebol brasileiro. O futebol mudou muito, os treinadores também mudaram, né? As escolas são outras. Mas Joel Santana, já nos últimos anos ali como treinador de futebol de alto nível, né, 2010, ninguém tem como esquecer, ele não sabia nem o nome do Caio, né, cara? Ô garoto! É César, ô garoto! No jogo contra o América, né? Botafogo e América, que foi a estreia dele no estádio Newton Santos. Ô garoto, sai daí, garoto! Pelo amor de Deus, não sabia o nome do Caio, que foi quem fez o gol da vitória do Botafogo. E depois ele manda chamar o do Somália, né? Chama o do Somália. Ah lá, enfim, Joel Santana, né? Pelo menos sabia o nome do Somália. Mas é difícil, né? Você chegar numa realidade, conhecer todos os atletas, mas o Arthur Jorge, ao passo em que ele conversava com o John Textor, ele já se inteirava do elenco do Botafogo, né? Então, nessa sexta-feira, que foi a primeira vez que o Arthur Jorge comandou uma atividade como novo técnico do Botafogo, o Giba Pérez trouxe aqui, muito bacana, eu vou dar uma leitura, dar uma lida aqui para vocês, né? Que antes de comandar a primeira atividade com o grupo, o Arthur Jorge teve uma breve reunião com o Fábio Matias. Isso a gente tinha falado para vocês, né? Que seria um trabalho em comunhão do Fábio com o Arthur, né? Que compartilhou informações com a nova comissão técnica, né? Já que ele vinha comandando o Botafogo aí desde a saída do Thiago Nunes. Então o português, depois disso, de ter conversado com o Fábio Matias, ele se isolou com outros 4 membros da comissão técnica que ele trouxe do Braga antes de começar a atividade, né?
E aí ele vai se apresentar ao grupo de jogadores naquela sala de reuniões e o elenco do Botafogo, né, percebeu a empolgação com a qual o Arthur Jorge chegou, né? A impressão inicial é de que ele estava extremamente empolgado, um novo desafio. Está há 20 anos no mesmo lugar. Então, quando ele respira novos ares, é natural essa empolgação, né? E aí o Giba até destaca aqui, o jornalista Giba Pérez, chamou a atenção o fato de que Arthur já conhecia e se referia a todos os atletas pelo nome, mostrando conhecimento do grupo. Em se tratando de um elenco grande, de um treinador que não estava aqui no Brasil, é algo incomum e que, é claro, né, agrada demais ao elenco. Ele conquista o elenco desse jeito, né? Então, o Giba Pérez está explicando aqui como foi o primeiro treinamento, né? Basicamente com aqueles atletas que não estiveram em campo, né, contra o Júnior Barranquilla. Os titulares fizeram um trabalho de recuperação 48 horas após o jogo, o que muitos especialistas dizem ser o ápice do desgaste do atleta, né? Então a atividade foi muito curta, todavia intensa, segundo quem esteve lá nos bastidores, tá? Então lembrou muito, né, os treinos que o Luiz Castro fazia, até o próprio Bruno Lage, né? Aquele desgaste levando até o máximo num período curto, tá certo? O Botafogo, sob o comando do Arthur Jorge, vai ter treinos hoje. Daqui a pouquinho o Arthur Jorge está falando, né, na coletiva como novo treinador do Botafogo, e é claro que a gente vai repercutir para vocês. Domingo, segunda e terça-feira, que aí tem a viagem para o Equador. O Botafogo joga na quinta-feira às 19 horas contra a LDU em Quito, tá certo? Bom, fico satisfeito, né, porque além de o Arthur Jorge ter declarado publicamente que queria estar aqui, não veio forçado como o Bruno Lage, que não queria estar aqui, claramente não queria, veio para um objetivo curto e foi mais curto do que ele imaginava, né? É aquilo, cara. Eu sempre falo isso. Você quer mirar no medíocre, você vai ser péssimo. Mire na perfeição, que na pior das hipóteses você vai bem, né? Então, o cara querer chegar aqui, não, só vou ficar 3, 4 meses, tal. Ficou 1. Então o Arthur Jorge tem contrato até fim de 2025, chega empolgado, chega querendo trabalhar, e isso, é claro, motiva os próprios jogadores, né? Eles conseguem receber essa energia positiva do Arthur Jorge. Falando em energia positiva, o empresário do Maurício confirmou, né, que o atleta não deve permanecer no Internacional, né? Eles dizem que o André Cury, que é o empresário do meio-campista, ele conversou com o jornalista Lennon Haas e disse que não mais são sondagens que existem em torno do Maurício, mas propostas, tá? Então, o empresário dele, André Cury, já confirmou propostas e o Botafogo é um dos interessados. Pra gente, é claro, é sempre bom você ter um atleta com a idade do Maurício. Guilherme, quantos anos tem o Maurício para ver se vale a pena investir? 22 anos. O cara acabou de jogar o pré-olímpico agora, com a seleção brasileira. Não foi bem como muitos não foram, né? Mas se a gente for analisar a temporada dele com a camisa do Internacional, a atual temporada ele tem até poucos jogos, né? São apenas 8 jogos, também o Internacional não jogou tanto, né? Tem poupado alguns atletas e tal. Jogou agora a Sul-Americana, né? Empatou fora de casa na Argentina. Jogou Campeonato Gaúcho, caiu na semifinal, né? E Copa do Brasil tá na terceira fase. Mas em 2024 o Maurício tem 8 jogos com 2 gols e uma assistência, tá? Para uma temporada de 2024, um meia atacante. O Maurício é um jogador muito moderno, né? Ele atua em várias posições. Em 2023, eu acho que foi uma das temporadas melhores do Maurício. Para mim, a melhor temporada dele, né, em termos de números. Porque ele teve um 2023 fantástico, com 48 jogos, 11 gols e 11 assistências. Então, uma excelente temporada em números teve o Maurício. Começa a temporada 24 mais devagar, e também o torcedor do Inter pegando no pé dele pelos gols que ele andou perdendo aí contra o Juventude, né? E ainda mais essa conversa de que o Maurício tem muitas propostas, tem proposta do Brasil, o Maurício quer sair, aqueles boatos que a gente nunca sabe se é realidade, se é pressão de empresário e tal, mas ao que parece o empresário do Maurício tá parecido com o de um jogador nosso aí, enchendo o saco, forçando uma barra danada, né? Então André Cury, empresário do jogador,
trazendo aí que realmente agora o Maurício já tem propostas. Tem time do exterior na jogada? Segundo ele, tem. Mas também há uma forte tendência de que o Maurício permaneça no futebol brasileiro. E aí o Botafogo tem adversários? Não são quaisquer adversários, né? Palmeiras e Flamengo também estão interessados no futebol do Maurício. E algumas equipes do exterior, como Tottenham e Chelsea, fizeram procuras. E segundo o empresário dele, Crystal Palace também se interessou. Aí o Botafogo pode ganhar na jogada aí de Flamengo e Palmeiras, né? Pode se valer da rede multiclubes para fazer o que fez aí no caso do Luiz Henrique, né? Vamos ver. A novela Maurício para o torcedor do Internacional já está no limite, né? O torcedor já está de saco cheio, quer logo a resolução dessa situação. E para o Botafoguense é mais um jogador que chega para somar. O Maurício tem capacidade para chegar nesse meio do Botafogo e brigar por posição tranquilamente. Com esses números que eu li para vocês, uma temporada passada com 11 gols e 11 assistências, eu acho que é uma temporada muito boa para quem atua ali na posição em que ele está, né? Jogou pré-olímpico com a seleção brasileira, fez gol também, mas não foi suficiente para classificar o Brasil para as Olimpíadas de Paris. Porém, isso aí não é um problema só do Maurício, né? É um problema de estrutura do nosso futebol mesmo, que já há muitos anos está em decadência. Mas é isso, galera. Por enquanto, é isso. Daqui a pouco tem coletiva do Arthur Jorge. Eu fico por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.